Oi, tudo bem? Eu queria refletir um pouco sobre a prática do jejum, para você que tem dúvidas sobre esse momento. Bom, existe o jejum científico e existe o jejum espiritual, né? Existe, por exemplo, uma pesquisa de Harvard que fala sobre o jejum intermitente, que é um jejum, né, controlado e que aponta vários benefícios para a saúde do corpo. Mas eu vou abordar aqui um jejum espiritual. É sabido que muçulmanos praticam o jejum, os judeus, enfim, os budistas têm essa prática, católicos, indígenas, religiões de matriz africanas, enfim. E por que se pratica jejum? O jejum, ele é uma forma de, abstendo-se de um alimento que seria voltado para o seu corpo, você se esvaziar fisicamente para facilitar o acesso espiritual e para também sensibilizar-se para as necessidades que estão à sua volta. Ou seja, passar fome com certeza vai fazer você pensar nos necessitados que também passam fome. Eu acho que o jejum é uma coisa benéfica, fisicamente e espiritualmente, se ele é realizado de forma responsável e consciente. Por exemplo, seria um absurdo pensar em apregoar o jejum durante uma seca e uma fome, onde as pessoas estão com problemas terríveis de saúde e de falta de alimentos. É bem estranho. Abster-se de alimentação para determinadas pessoas pode afetar gravemente a sua saúde. Tem uma passagem, 1 Samuel 14, que o rei de Israel, Saul, ele prega um jejum e obriga seus homens a fazerem um jejum de um dia durante uma guerra. O exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Eles viram o mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Então, um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje, por isso os homens estão exaustos. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham, desde que provei um pouco deste mel. Como teria sido bem melhor se os homens tivessem comido hoje um pouco do que tomaram dos seus inimigos. Ou seja, o jejum é um momento em que você se enfraquece mesmo fisicamente para se fortalecer espiritualmente, mas nesse processo você está enfraquecido. Da mesma forma foi com Saul, né? Ele estava no meio de um combate, no meio de uma guerra, e ao invés dele dizer para os soldados se alimentarem, se manterem firmes na posição, ele prega um jejum sem refletir se era essa a atitude certa. Não adianta nada você se tornar uma pessoa plena espiritualmente e não praticar a justiça e não se opor à opressão, por exemplo. Se a pessoa alcançar um nível alto espiritual, mas ela for uma pessoa injusta, uma pessoa mentirosa, uma pessoa enganadora e não se preocupar em enfrentar as opressões, esse nível de espiritualidade serve para quê? Quando elas praticam a religiosidade de forma litúrgica, de forma mecânica e se esquecem do lado ético, do lado moral, do lado espiritual, é como se para Deus não fosse feito nenhum tipo de sacrifício. O próprio Deus não precisa comer nada. Quando a gente deixa de comer ou a gente come, isso é para nós. Então o jejum não é uma coisa que vai mover Deus, é uma coisa que vai mover o seu interior espiritual, né? O próprio Deus não precisa de nada, Ele mesmo nos fornece a comida, a bebida, o ar, as chuvas e os alimentos. Então tudo que a gente faz em sacrifício na verdade algo para nós mesmos. Isaías 58. E perguntam: por que jejuamos e tu não o vês? Mortificamo-nos e tu não tomas conhecimento disso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios, explorai os vossos trabalhadores. Por acaso não consiste nisso o jejum que escolhi, em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, em pôr liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolherdes em tua casa os pobres desabrigados, em vestirdes aquele que vês nu e não te esconderes daquele que é tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente, e a glória de Deus irá à tua retaguarda. Então, concluindo, nesse momento em que estamos em guerra contra um vírus altamente transmissível que ataca as pessoas com base na sua fragilidade, eu não posso dizer, né, se uma pessoa deve ou não jejuar, eu não posso indicar o jejum ou não. Eu recomendo que as pessoas se alimentem muito bem.
né? Na Bíblia nós temos um outro exemplo também, que é a dieta de Daniel. Eles estavam, né, numa dieta de comer frutas, verduras, comer bem. Eles não se abstiveram de comer. Pelo contrário, eles procuraram os melhores alimentos e a forma mais saudável de se alimentar para sobreviver àquela pressão. Então, quando você está em guerra, se alimente bem. Quando você vai para uma batalha, quando você vai para um desafio, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo e se alimente de uma forma que você esteja revigorado para enfrentar o inimigo. Se você for fazer um jejum, ou se você for fazer regular a sua dieta alimentar, procure um profissional, procure pessoas que estudam, né, do assunto, para não fazer isso de uma forma que possa prejudicar você ou prejudicar as pessoas ao seu redor. Fiquem com Deus.